Para todas, sejam bem-vindas. Lô, Davi tá com você? O Guilherme foi buscar ele, que nós estávamos no hospital até agora. É? Por quê? Aconteceu alguma coisa? Ele tava com o joelho doendo. Ah, orando, né? Pra dar tudo Ele foi certo. buscar ele e ele tá chegando. Tá bom. Então, vamos mais um dia, né? As meninas já estão compartilhando aqui os testemunhos. Ontem uma irmã aqui compartilhou um testemunho muito legal. Não sei se vocês viram. A irmã Mitty, ela não consegue estar com a gente presente, mas ela escreveu, né? Boa tarde, irmãs, a paz do Senhor. Ela estava entregando o período dela de oração, né? Deus é muito bom e misericordioso. E aí ela fez o comentário, né? Que não assistia os estudos, irmã Angelita. Eu não assisto os estudos ao vivo, mas todos os dias eu assisto. Só tenho que agradecer a Deus pela sua vida, por você ser esse instrumento usado na mão do Senhor. Estou aprendendo muito a cada versículo. Eu amo no final dos vídeos os comentários do Davi. Entendemos o porquê que temos que ensinar os nossos filhos desde pequeno a palavra do Senhor. Que Deus continue protegendo e cuidando de sua família. Agradeço a Deus também pela vida de cada irmã aqui do Clube da Bíblia. Que Deus nos capacite cada dia mais. Glória a Deus, louvado seja Deus. Minhas irmãs, tem um microfone que está aberto, acho que é o da Cíntia. Obrigada, Cíntia. Então, minhas irmãs, nós estamos, né? Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Nós estamos prosseguindo, né? Tem bastante pessoas vindo para o Clube da Bíblia para aprender a palavra, se comprometer com o Senhor. E isso é para a honra e glória do nosso Deus, né? A irmã Lourdes hoje não vai poder participar com a gente, né? Mas depois ela vai estar ouvindo, assistindo, né? A Andréia também, infelizmente hoje não poderei estar ao vivo com vocês, estarei no meu último atendimento do dia. Esse estudo é uma benção, sempre me organizo para ouvir a gravação. Amém, glória a Deus. Bom dia, irmã Lúcia, irmã Elza, Larissa, Cristiane, sejam bem-vindas, a paz do Senhor Jesus. Esse grupo é nosso, né? Ele não é meu, ele é nosso, porque nós estamos aqui para aprender com o nosso Senhor, nosso Deus maravilhoso e com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Então, estamos crescendo, né? E aprendendo com o nosso Deus. E isso é maravilhoso, né? E isso é graça, né? É graça, é um favor que Deus tem nos dado, tem nos permitido, sem a gente merecer. Então, nós vamos aqui entrar mais um dia. Eu não sei se vocês viram aí no meu momento de, de oração, de consagração. O Senhor falou muito forte comigo sobre guardar o coração. Depois vocês, se vocês puderem, leiam esse estudo que eu fiz, né? Porque a primeira coisa que a gente tem que saber para poder guardar o coração é o que que é o coração, né? Às vezes a gente fala coração, mas o que que é o coração? Quem define? Quem sabe definir o que que é um coração? Se eu falo coração, eu, na verdade, sempre imaginava aquele órgão batendo, né, ali bombeando sangue para o nosso corpo. Mas o coração, né, na Bíblia, ele tem um significado diferente, né? Deus, ele escreveu no original que o coração são ali onde está depositado os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas ações, né? Então tudo isso sai do nosso coração, por isso que ele é a fonte de vida. E aí vem ali as recomendações, né? O porquê que nós precisamos guardar o nosso coração. E Jesus, ele reafirma isso, né? Que a boca fala do que o coração está cheio. Então, para a gente analisar o nosso coração, a gente precisa analisar o que a gente falou desde que a gente acordou até a hora que a gente foi dormir. E aí a gente vai perceber do que o nosso coração está cheio. Se durante todo o nosso dia a gente não louvou o Senhor, não agradeceu o Senhor,
esteve ali só murmurando, só falando coisas que não edifica, então nós não estamos guardando o nosso coração. Depois eu recomendo que vocês leiam, vou marcar ele aqui, para que vocês estudem mesmo, minhas irmãs, estudem. A gente só é fortalecida quando a gente estuda, a gente compreende. Deus, ele nos deu razão, né? Então, a razão é para que nós possamos compreender no nosso racional mesmo. Muitas vezes as pessoas pensam que a fé é, é, é algo que a gente tem que ficar só vivendo no mundo da lua. Ah, não, fé é um negócio que a gente... Não, fé, ela é racional, nós precisamos... A fé vem por quê? Pelo ouvir a palavra de Deus. Então, é um racional, a gente precisa entender que quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus, mais nós aprendemos e mais nós somos acrescentadas à fé. A fé normal, que a Bíblia fala. Tem também o dom da fé, que é aquela fé sobrenatural, onde você acredita com convicção plena do seu coração, e aí acontece o milagre. O que Jesus ele ensinou? Ele falou que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar para um monte, para ele sair do lugar dele e ir para o outro, e ele vai acontecer isso. Então, olha só a analogia que Jesus usou ali, do poder que há na fé, né? E é esse poder que nós estamos buscando aqui para as nossas vidas. Essa fé, né, que excede todo entendimento, né? Então, louvado seja Deus por isso, né? Pela palavra do nosso Deus. Vamos orar para a gente iniciar? Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te agradecer, te louvar, te bendizer, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor tem nos ensinado tantas coisas profundas, tantas coisas maravilhosas na tua palavra, e isso tem nos capacitado, isso tem depositado em nosso coração segurança, paz. Nós temos visto a vida de uma outra forma, Pai, com outros óculos. Temos tido outras perspectivas e temos buscado, Pai, o seu plano original para cada área de nossa vida. Pai, em nome de Jesus, abençoa nosso estudo, abençoa cada irmã que aqui está, para que nós possamos entender a tua palavra, que o teu Espírito venha sobre nós com entendimento, sabedoria, discernimento, para que possamos entender a profundidade do que o Senhor quer nos entregar hoje, na nossa porção diária, no nosso maná diário que nós estamos vindo buscar aqui, Senhor. Obrigado por tanta transformação que o Senhor tem causado na nossa vida, na nossa mente, a renovação da nossa mente tem acontecido, Pai. E nós estamos experimentando a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Obrigado por essa oportunidade, Pai. Não deixa que isso acabe nunca, Senhor, que nós possamos estar firmes e fiéis todos os dias da nossa vida aqui para aprender a tua palavra. Não deixa, Senhor, que a concupiscência da nossa carne venha nos afastar. Traga, Senhor, as mulheres que estavam, Senhor, presentes aqui, Pai, que por algum motivo, Senhor, estão sem participar por alguns dias. Pai, alcança elas, traga elas de volta para que elas possam estudar a tua palavra, que elas peguem amor por esse estudo, que elas peguem amor por essa palavra, compromisso com essa palavra, Pai. Não deixa elas perdidas, não deixa elas abandonadas, Senhor, mas faça elas sentirem saudade, faça elas sentirem desejo de voltar, Senhor, em nome de Jesus, não por causa de mim ou por causa de alguém aqui, mas por causa da sua preciosa palavra, Senhor, em nome de Jesus. Nós entregamos as nossas vidas, as vidas das nossas irmãs nas tuas mãos, entregamos as nossas famílias, nossos filhos, Pai, guarda, livra de todo mal, livra de toda a tentação do inferno, Pai, em nome de Jesus, nos capacita a vencer, Senhor, cada desafio, cada obstáculo das nossas vidas. Pedimos também perdão, Pai, pelas nossas falhas com o Senhor. E também pedimos que o Senhor jogue luz, Pai, para que nós possamos confessar o que nós temos falhado, aquilo que nós temos falhado que tem te entristecido, Pai. Que o Senhor venha nos convencer, que o Senhor venha nos incomodar, Pai, para que haja confissão e o abandono do pecado, Pai. A purificação, para que nós possamos viver a santificação que o Senhor deixou para nós. É no nome de Jesus que nós oramos e já te agradecemos. Amém. Amém, minhas irmãs. Vamos hoje então já entrar, né, no versículo 23 do capítulo 4 de Gênesis.
E eu vou brevemente hoje apenas ler até o versículo 24, para a gente ir memorizando, né, a palavra do nosso Pai, a palavra do nosso Deus. E diz assim a palavra de Deus lá no Gênesis 4. Adão teve relações sexuais com Eva, a sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Ela disse: Tive um filho homem com a ajuda do Senhor. Deu à luz também a Abel, irmão dele. Abel pastoreava ovelhas e Caim cultivava a terra. Passado algum tempo, Caim entregou ao Senhor uma oferta dos frutos da terra. Abel também trouxe as primeiras crias do seu rebanho com as partes gordas. O Senhor olhou com agrado para Abel e a sua oferta, mas não para Caim e a oferta deste. Por isso, a ira de Caim se acendeu e o seu semblante desfaleceu. Então o Senhor disse a Caim: Por que você está irado? Por que desfaleceu o seu semblante? Se você fizer o bem, não se levantará? Se, porém, não o fizer, saiba que o pecado o espreita à porta. Ele deseja governá-lo, mas você deve dominá-lo. Caim falou com seu irmão Abel: Vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou Abel, seu irmão, e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: Onde está Abel, seu irmão? Ele respondeu: Não sei. Sou eu quem deve guardar o meu irmão? O Senhor disse: O que foi que você fez? O sangue do seu irmão chama da terra a mim. Por isso, agora você é amaldiçoado pela terra e que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta já não lhe dará o seu fruto. Você será um fugitivo sem rumo pela terra. E Caim disse ao Senhor: O meu castigo é maior do que eu posso suportar. Vê hoje e me expulsas da face, vê, hoje me expulsas da face da terra, e terei que me esconder da tua presença. Serei um fugitivo sem rumo pela terra, e qualquer que me encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe respondeu: Não será assim. Qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. Então o Senhor pôs em Caim um sinal, para que qualquer que o encontrasse não o matasse. Assim Caim retirou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com a sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irade, a Irade gerou a Meujael, Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. Lameque casou-se com 2 mulheres. A primeira chamava-se Ada, a segunda Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, o que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. E por sua vez, Zilá deu à luz a Tubal-Caim, que forjava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim se chamava Naamá. Lameque disse às suas 2 mulheres, Ada e Zilá: Ouçam a minha voz, mulheres de Lameque, escutem as minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino por me machucar, por me contundir. É esse versículo hoje que nós vamos estudar, o versículo 23 de Gênesis 4. A gente fez uma breve leitura e eu não sei vocês, mas cada versículo que eu estava lendo, ele já veio com uma profundidade de conhecimento na minha mente. O versículo, ele não estava só sendo lido ali unicamente com aquele significado, ele já teve totalmente um significado muito mais rico no meu coração, né? Então, hoje, eu acredito que com você também aconteceu isso, porque nós estamos estudando versículo por versículo. Então, quem não viu ainda o versículo por versículo, aqui tem a playlist, né, do nosso livro de Gênesis. Se você perdeu algum, eu recomendo que você assista e você ouça, porque é muito importante a gente aprender a profundidade da palavra do nosso Deus. E hoje, né, nós percebemos através desse versículo 23, né, e disse Lameque às suas mulheres,
Ada e Zilá. Ouve a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o que eu digo. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me contundiu, ou me machucou, ou me pisou, né? É esse o significado. Então, hoje nós vamos pensar sobre esse versículo e perceber o perigo do orgulho que, que é se exaltar contra Deus. Deus, ele criou o homem e a mulher para glorificar o seu nome. Nós precisamos ter bem claro esse propósito, que eu e você fomos criadas para glorificar o nome do Senhor. Mas desde o início, e nós fomos chamadas para refletir a santidade de Deus, a bondade de Deus e a justiça do Senhor. Mas quando vem o pecado, entra no mundo, essa vocação que nós fomos chamadas, ela foi distorcida. Por isso que nós estamos aqui buscando compreender a palavra de Deus e buscando o plano original que Deus criou para nós, para cada área da nossa vida. Então, quando o pecado entra no mundo, ele distorce toda a imagem de Deus em nós. Nós somos sim a imagem e semelhança de Deus, porém essa imagem ela foi distorcida. O que significa isso, distorcida, Angelita? Nós não temos mais o sentido verdadeiro daquilo que realmente nós pensamos. Por exemplo, a nosso tipo de bondade, ele não é uma bondade real, de fato. A bondade 100% ela está em Deus. E nós só podemos ser bondosas quando nós obedecemos a palavra. O conceito de bondade, ele está na palavra. O conceito de amor, ele está na palavra. E é totalmente diferente do conceito que o mundo nos oferece. Muitas vezes quando nós falamos, eu te amo, nós pensamos que é mais sobre se relacionar, né? Que é sobre mais ali um afeto, um carinho. Mas o amor é muito mais profundo do que nós imaginamos. A Bíblia fala que o amor é suportar, o amor é ajudar, o amor é carregar, o amor é perdoar. Entendeu? Então, o conceito de amor bíblico, o amor do plano original de Deus, é diferente dos nossos por conta dessa distorção do pecado, entenderam? Então, nós temos que buscar o conceito na palavra, né? O que é bondade? Deixa eu buscar o conceito de bondade na palavra. O que é justiça? Eu tenho que buscar o conceito de justiça na palavra. O que é santidade? Eu preciso buscar o conceito de santidade na palavra. Então, é isso que eu tô querendo dizer, né? Então, o que deveria ser uma vida de dependência de Deus, ela se tornou o quê? Uma luta de independência, né? O orgulho tomou o lugar da humildade e a autossuficiência substituiu o temor do Senhor. Essa é a nossa realidade hoje, né? O que nós deveríamos ser dependentes total de Deus, e hoje nós lutamos pela nossa independência. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Porém, quando nós não buscamos a Deus, nós entramos num looping de pecado que a gente acaba quebrando mesmo a nossa cara, né? É a forma mais fácil de falar que nós nos machucamos profundamente. Mas Gênesis 4:23, hoje, ele apresenta um exemplo extremo dessa corrupção. O personagem Lameque aqui, que é um descendente de Caim, em sua arrogância, ele canta uma canção. Esse versículo que nós lemos, ele é como se fosse uma canção de não louvor a Deus, mas de celebração ao pecado. Às vezes você vai ver alguma ministração chamando esse versículo de a canção de Lameque. Mas essa canção, ela é uma canção de arrogância. Ela é uma canção que não louva o Senhor. E quando ele faz isso, ele nos dá um retrato do coração humano quando Deus não está no trono. Deus vai falar muito conosco hoje, minhas irmãs. Esse versículo, ele revela um retrato do nosso coração quando Deus, ele não está no trono, quando Deus, ele não está no centro. E nós vamos hoje tirar 3 verdades fundamentais desse texto, desse versículo, né? A primeira verdade é que o orgulho humano faz o que o orgulho humano faz quando Deus é rejeitado.
Segunda verdade é como o pecado se multiplica de geração em geração. Quando nós não tratamos o pecado na nossa vida, ele vai se estendendo nas próximas gerações. E nós não devemos ter registrado em nossa genealogia a culpa por esse pecado. Nós precisamos analisar nossa vida e nos arrepender diante do Senhor, para que o nosso pecado não afete as próximas gerações. Para que o nosso afastamento de Deus não afete as próximas gerações. E a terceira verdade que nós vamos entender aqui é que a única esperança para quebrar esse ciclo do orgulho é a graça redentora de Deus. A graça está disponível para nós. Nós temos acesso a esse Deus a todo momento para avaliar a nossa vida, analisar a nossa vida e confessar o nosso pecado. Nossa, Angelita, mas espera aí, nossa, fica até cansativo, né? De toda hora tá falando disso, de confissão de pecado. Minhas irmãs, o evangelho verdadeiro é esse. É a confissão diária do nosso pecado. Se nós estamos vivendo um evangelho que não há confissão do nosso pecado, esse evangelho ele não é cristocêntrico. Se a nossa comunidade ela não está mostrando para nós que nós somos pecadores, nós não estamos vivendo um evangelho cristocêntrico. Essa é a verdade absoluta do evangelho. Nós somos pecadores e o evangelho ele nos resgata ao plano original de Deus quando nós confessamos o nosso pecado. E para nós confessarmos o nosso pecado, nós precisamos ter uma análise diária, porque a todo momento nós estamos pecando. Quando nós não temos essa disciplina, nós vamos caindo cada vez mais no abismo do pecado e ele acaba cauterizando a nossa mente a um ponto que o orgulho sobe tanto ao nosso coração que nós entendemos que nós não precisamos de Deus para nada. Foi o que aconteceu aqui com a descendência de Caim. Então vamos aqui ver. Vocês estão entendendo? Tá ficando claro? Quem pode escrever aqui para mim? Escreve aqui, bem claro. Escreve essa frase para você guardar. O evangelho verdadeiro é confissão de pecado diário. O evangelho cristocêntrico, onde tem Cristo no centro, ele é uma confissão diária do nosso pecado. Nós precisamos guardar esse princípio e amar verdadeiramente uma ministração que ela foca no pecado, para mostrar o que é o pecado. Porque se nós não temos a revelação do que é o pecado, do que é ali a nossa conduta que revela ações de pecado, nós não vamos saber, né? Nós não vamos saber. Então que essa verdade fica registrada no nosso coração. Obrigada. Ó, a Cristiane já escreveu aqui, ó. O evangelho verdadeiro é a confissão de pecado diário. Amém. Assim escreveu bem claro. A Adri escreveu: o evangelho cristocêntrico é a confissão diária de pecado. É isso. Vamos guardar isso como princípio para a nossa vida. E nós precisamos todos os dias analisar a nossa vida para que a nossa mente não se cauterize. O que é uma mente cauterizada? É uma mente cega, é uma mente fechada, que nós não enxergamos o nosso pecado e aí nós começamos a enxergar o pecado do próximo, acusar o outro. Aí nós já estamos na extremidade do pecado. Entendeu? Por quê? Porque aí a gente para de olhar para a nossa vida e começa a acusar o pecado do filho, o pecado do marido, o pecado do irmão lá da igreja, o pecado do irmão lá do trabalho. Então, minhas irmãs, não vamos cair nessa cilada, tá bom? Vamos focar em analisar a nós mesmas, porque nós temos que cuidar de nós, da nossa transformação. E quando nós cuidamos de nós, nós vamos poder amar o nosso próximo e cuidar dele também. Porque quando nós paramos de cuidar de nós, da nossa análise, nós não vamos poder identificar no outro e ajudar o outro. Porque a identificação, quando a gente identifica um pecado no outro, nós precisamos ser conscientes que nós estamos ali para ser agentes de Deus, para que Deus... Janete, acho que o seu microfone abriu sem querer, meu amor. Isso. Obrigada. Então, nós precisamos ter essa consciência. Amém? Então, o primeiro ponto que nós vamos
observar aqui. O orgulho humano quando Deus é rejeitado. Vamos aqui analisar o versículo por partes. Olha só o que Lameque disse. Ouve a minha voz, vós mulheres de Lameque. Escutai o que eu digo. Matei um homem porque me feriu e um rapaz porque me pisou. Olha só o que a gente pode observar aqui na fala de Lameque. O foco dele era no eu. Olha só, vem aqui, vem me escutar, vem me ouvir. Olha só, eu tenho algo para falar para vocês. A primeira coisa que nós notamos aqui é que Lameque está completamente focado em si mesmo. Ele exige a atenção das suas esposas, de Ada e de Zilá, como se ele fosse uma figura digna de honra e de reverência. Ele começa com um comando: vem aqui, me escuta, ouve a minha voz. Mas essa voz, que deveria glorificar a Deus, ela exalta apenas o ego humano. Olha só, o que essa fala de Lameque, ela nos revela? Ela nos revela que Deus está sendo rejeitado aqui. O coração humano, ele está se voltando para si mesmo como centro de tudo. É a essência do orgulho revelada. Eu sou suficiente, eu sou poderoso, eu sou digno de ser exaltado. Será que isso tem alguma a ver com a minha e a sua conduta? Será que às vezes nós agimos assim, minhas irmãs? Será que às vezes a gente chama a atenção das pessoas para falar: olha o que eu fiz, olha aqui como eu fiz isso, olha aqui como eu lido com isso, olha como eu falo com meu esposo quando ele peca, olha como. Será que muitas vezes eu e você não coloca o foco em nós mesmas? Que Deus nos guarde desse pecado do orgulho e que a nossa voz, ela seja uma voz que glorifica e exalta o nome do Senhor o tempo todo. O segundo ponto que nós vamos ver aqui é o desprezo pela vida. Olha só, a fala de Lameque continua assim: matei um homem porque me feriu e um rapaz porque me pisou. Aqui nós vemos que Lameque, ele glorifica a violência. Ele mata por razões insignificantes, um ferimento e um machucado. Ele tratou a vida humana, criada à imagem e semelhança de Deus, como algo descartável. Isso reflete o quê? Uma rejeição direta da ordem de Deus para valorizar e proteger a vida, como Deus mesmo registrou já lá em Gênesis 9:6. E o que nós aprendemos, minhas irmãs, com essa fala de Lameque, com esse jeito dele tratar a vida como algo insignificante, como algo descartável? A gente entende aqui que o orgulho, ele nos cega para a santidade de Deus e para o valor que Deus dá à vida humana. O Lameque aqui, ele matou, né? Literalmente, ele tirou a vida. Mas quantas vezes eu e você não tiramos a vida das pessoas por nossas palavras? Quantas vezes nós matamos as pessoas por falta de cuidado com as palavras? E eu vou te dizer mais, não é as pessoas de fora não, tá? É as pessoas de dentro. É as pessoas que nós amamos. São os nossos pais, as nossas mães, os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos entes queridos. A gente ali se revolta, a gente acha que a gente tem esse direito e a gente vai lá, a gente fere, a gente machuca, a gente mata e aquela pessoa ela nem quer mais ficar perto da gente por tantas coisas e ações que a gente fez e a gente não deu valor, não protegeu essa vida que é a imagem e semelhança do Senhor. Será que Deus está falando conosco hoje, minhas irmãs? Comigo, Deus está falando muito. Desde a hora que eu estava preparando esse estudo, eu já comecei a pedir perdão ao Senhor. Como a palavra de Deus nos confronta,
como a palavra de Deus mostra para nós o nosso comportamento e o nosso coração. O terceiro ponto aqui que nós vamos aprender com essa fala de Lameque é a distorção da proteção de Deus. Olha o que ele fala. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será 70 vezes 7. Olha só a arrogância e o orgulho de Caim aqui. De Lameque. Lameque toma a promessa de Deus de Caim. Deus deu essa promessa a Caim. Caim, quem te matar vai ser vingado 7 vezes. Mas ele pega essa promessa que Deus deu a Caim, que nós já estudamos, está lá em Gênesis 4:15, e Lameque pega essa promessa e distorce essa promessa. Olha, se Caim vai ser vingado 7 vezes, quem matar Lameque vai ser vingado 70 vezes 7. Olha só. Lameque, ele conhecia a história, ele conhecia Deus, ele conhecia a palavra, mas ele prefere... Por que, Angela, você está falando isso? Porque ele conhecia essa promessa. Olha só, ele conhecia a palavra de Deus, mas ele distorce. Ele acredita que a sua violência merece uma proteção ainda maior do que a graça que Deus mostrou para Caim. O que isso nos revela, minhas irmãs? O que isso nos revela? Revela que o orgulho não apenas rejeita Deus, mas tenta assumir o lugar de Deus. Lameque queria determinar a sua própria proteção, a sua própria justiça e a sua própria vingança. O orgulho, ele nos leva para um abismo distante e profundo de Deus. E ainda quer nos colocar no lugar de Deus. Minhas irmãs, isso aqui é muito sério. É muito sério. Quantas vezes eu e você já não temos tido um orgulho a esse ponto de nos colocar no lugar de Deus? Deus vai te punir porque você não fez isso. Deus vai te julgar porque você não fez isso. Deus não aceita esse tipo de coisa aí não. Minhas irmãs, esse tipo de fala, esse tipo de comportamento é um comportamento aonde nós estamos tomando o lugar de Deus. Angelita, mas como que eu devo falar quando eu vejo um pecado de alguém ou quando eu preciso corrigir alguém? Nós precisamos levar a pessoa para a palavra. Lembra quando o profeta Natan, ele vai confrontar o pecado de Davi? Ele não chega para Davi acusando Davi. Ele não chega para Davi falando, você matou Urias e você possuiu a Batseba, a esposa dele. Ele não chega assim. Ele chega, Davi, eu preciso te contar uma história. Olha, tinha um rico que tinha várias ovelhas, várias ovelhinhas ali. E tinha um outro que era pobre, que não tinha nada. E um certo homem pegou a ovelhinha ali do pobre. E pegou e a matou e a comeu. E aí Davi fica irado com esse homem. Nossa, mas por que esse homem foi fazer isso? Por que ele não pegou a ovelha do rico? Esse homem merece morrer. Davi começa a dar a sentença dele ali. E aí o que o profeta fala? Esse homem é você. Você matou Urias. E aí a ficha de Davi cai. Então, o pecado, ele deve ser confrontado dentro da palavra de Deus. Não com uma acusação, não com um apontamento de mostrar para a pessoa que ela é uma pessoa que ela não merece a graça de Deus. Nós precisamos nos comportar como pecadores, não como juízes. Estou falando do comportamento como pecadores para poder afrontar o outro. Por que, Angelita, nós precisamos nos comportar como pecadores? Porque nós somos pecadores que precisamos ajudar outros pecadores. Não pecadores que vamos acusar os outros pecadores. O nosso coração, ele precisa ser um coração humilde diante do Senhor e entender que o irmão pecou, não porque ele quis pecar. Ninguém peca porque quer pecar.
As pessoas pecam porque elas estão cegas, elas estão precisando de ajuda. É esse olhar que nós devemos ter, esse coração de compaixão que nós devemos ter. E é isso que eu vou pedir para o meu Senhor hoje, para a minha vida, para que eu seja uma pessoa que, quando vai ajudar outra pessoa a sair de um pecado, para que eu tenha um coração compadecido, porque poderia ser eu que estivesse ali naquele lugar, naquele momento. O próximo ponto que nós vamos observar aqui é que a progressão do pecado na linhagem de Davi. Gênesis 4, ele não fala apenas sobre Lameque, ele é sobre como o pecado não tratado, ele cresce e se multiplica ao longo das gerações. O pecado de Caim mata Abel em um momento de ira, e ele foi confrontado por Deus, mas ele não se arrependeu. Embora Deus tenha mostrado graça ao marcá-lo para a proteção, Caim continuou a sua vida longe da presença de Deus. Então, o pecado de Caim, ele vem abrir portas para uma linhagem que se destacou por progresso, ou seja, a linhagem de Caim, ela se destaca, não destacou? Ela teve progresso técnico e cultural. O que é isso, Angelita? Progresso, que progresso que foi esse? Os filhos de Lameque, eles foram pioneiros de coisas que até hoje nós usamos aqui na nossa cultura e nas técnicas. O que foi, Angelita? Olha só, se a gente olha para Jabal, ele foi o pai da pecuária, do gado. O gado, hoje nós não comemos carne. Quem que foi o pai daquele que começou a produzir lá uma vida nômade, começou a cuidar dos gados? Foi o Jabal. Jabal foi da descendência de Caim. O Jubal, quem que foi o Jubal? O Jubal foi o pai da música, né? Os ministros de louvores aí, pergunta para eles, quem que foi o pai da música? Vamos ver se os ministros de louvores estão conhecendo Bíblia aí. Pergunta para o ministro de louvor da sua igreja, quem que foi o pai da música? Você sabia que foi Jubal que foi o pai da música? Ele que criou os instrumentos de corda, foi ele. E aí a gente vê ali o Tubal Caim, que a gente estudou ontem, que ele foi o pai da metalúrgica, né? Ele que começou a criar as ferramentas, ele que começou a moldar o ferro, o cobre. Então, olha só como nós vimos que essa descendência de Caim, ela se destacou no progresso da humanidade, mas ela se destaca também no declínio moral e espiritual. Eles, embora tenham sido agraciados por Deus com os seus talentos que Deus deu para eles, esses talentos não traziam glória para Deus. Muito pelo contrário, ela ia se multiplicando o pecado. Olha só, a gente observou hoje aqui a vida de Lameque. Enquanto Caim matou por ira, Lameque vai agora e mata por orgulho. Olha só, por orgulho. Enquanto Caim teme ali a vingança de Deus, Lameque celebrou a vingança. Olha só. Ó, a Adri já comentou aqui. Ah, não. Ela tinha comentado antes, né? Que luta aqui, irmãs. Não consigo entrar hoje. Meu filho está em uma birra feia aqui. Ora por ele, irmã Larissa. Coloca a mão na cabecinha dele e fala para ele, decreta aí a paz do Senhor, dá atenção para ele, faz ele respirar, pega ele, dá uma atenção para ele. Ele tá te chamando a atenção para alguma coisa. Pega ele, olha bem no olhinho dele, dá uma atenção especial para ele, minha irmã. É importante isso, a gente ensinar para os nossos filhos a ter o controle das emoções. E quando eles estão nessas crises, a gente também precisa entender que as crianças se iram, as crianças, elas precisam da nossa ajuda nesse momento para que nós possamos direcionar as emoções delas. Porque senão elas ficam como crianças analfabetas de inteligência emocional, né? Nós precisamos ensinar
elas terem a inteligência emocional e saber controlar, porque senão cresce um adulto totalmente descontrolado. Amém? Então, olha só. Enquanto Caim matou por ira, Lameque mata por orgulho. Enquanto Caim temeu a vingança, Lameque celebrou a vingança. Então, Lameque, ele é um exemplo da multiplicação do pecado quando ele não é confrontado. E a aplicação hoje para mim e para você é que se nós não conseguimos lidar com o pecado em nossas vidas, ele não apenas vai nos destruir, mas ele também afetará aqueles ao nosso redor e as próximas gerações que virão. Minhas irmãs, isso é muito sério e é uma responsabilidade muito grande que Deus está colocando hoje na minha e na sua mão. Sabe por quê? Porque Deus, ele disponibilizou para nós a graça redentora. A graça redentora de Deus está disponível. Se Gênesis 4 ele fosse apenas sobre o pecado de Caim e Lameque, seria uma história de desespero. Mas não termina aqui no versículo 23. Em Gênesis 4, 25 e 26, nós vamos ver a introdução da linhagem de Sete. O versículo vai falar assim, que vai ser os próximos versículos que nós vamos estudar daqui a pouco. A Sete nasceu também um filho e ele o chamou de Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Uau! Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Essa é a graça disponível para nós, né? O contraste aqui entre Lameque e Enos, a gente vai ver mais para frente a vida de Enos ali, que foi descendente de Sete, mas enquanto Lameque usa a sua voz para exaltar o pecado, a linhagem de Sete começa a usar a sua voz para invocar o nome do Senhor, para glorificar o Senhor. Então a graça de Deus, ela nunca é extinta. Meio em mesma rebeldia humana, ele preserva um remanescente que o busca. Que nós, minhas irmãs, possamos ser esse remanescente que busca o Senhor. Que nós possamos ser essas mulheres que dedica tempo em aprender a palavra do Senhor, que dedica tempo em se relacionar com o Senhor. Como é bom quando a gente dobra os nossos joelhos. O Senhor nos revela tantas coisas. O Senhor fala tão profundo conosco. O Senhor fala profundamente e revela o nosso coração. E o último ponto aqui que eu quero partir para a gente terminar é que a plenitude da graça, ela está em Cristo Jesus. Lameque aqui, ele representa o orgulho humano em sua forma mais crua, mas Jesus é o oposto perfeito de Lameque. Enquanto Lameque, ele exalta a sua violência, Jesus carregou a nossa violência sobre si. Enquanto Lameque busca vingança, Jesus oferece o perdão. Enquanto Lameque confiou em sua força, Jesus confiou plenamente no Pai, humilhando-se até a morte para nos resgatar através da cruz. A cruz, ela é o único lugar onde o ciclo do pecado e do orgulho pode ser quebrado. Uau! Que coisa linda que o Senhor nos entregou hoje. A cruz de Cristo. Escreve essa frase, minhas irmãs. A cruz de Cristo é o único lugar onde o ciclo do pecado e o do orgulho pode ser quebrado. É somente quando nós estamos em Cristo. É somente quando nós olhamos para Jesus diariamente é que o nosso orgulho que o ciclo do orgulho e o do pecado pode ser quebrado. Quais são as aplicações, Angelita, para a gente romper com o ciclo do orgulho? Nós precisamos confrontar o orgulho com o arrependimento. A pergunta para nós hoje é: onde o orgulho tem dominado o meu coração? Eu estou confiando em minha própria força, como Lameque, ou no poder de Deus? Hoje, o desafio para mim e para você é dedicar um momento de oração para confessar áreas de orgulho e buscar
a humildade diante de Deus. Segundo ponto, segunda aplicação prática, usar a nossa voz para invocar o nome do Senhor. Lameque, ele usa a voz dele para exaltar a violência, mas nós somos chamadas para usar a nossa voz através de palavras que glorifica a Deus e edifica o nosso próximo. Vamos usar a nossa voz, minhas irmãs, para abençoar. Vamos tirar um tempo para louvar o Senhor em oração, para encorajar alguém. Hoje, se você está aqui no Japão, está começando o nosso dia, use a sua voz para encorajar, use a sua voz para abençoar, use a sua voz para fazer a diferença. Se você está no Brasil e você já vai dormir, use a sua voz antes de você dormir para exaltar o nome do Senhor, para confessar o seu pecado, para analisar a sua vida. Não vá dormir hoje sem colocar a sua vida diante de Deus. Ah, Angelita, mas eu não identifiquei nenhum pecado de louvor. De louvor não, pecado de orgulho. Eu não identifiquei. Vá para o Senhor e peça para o Senhor te mostrar. Provavelmente vai ter. Nós somos pecadoras, minhas irmãs. Nós precisamos entender isso. Se você for no seu joelho ali e pedir, Senhor, me mostra, tem alguma área da minha vida que eu tô com pecado de orgulho? O Senhor vai te mostrar, com certeza. E depois você vai voltar aqui para testemunhar. Você vai ver. Terceiro ponto. Terceiro e último ponto. Precisamos depender da graça. Se o orgulho é o problema, a graça de Deus é a solução. Não podemos quebrar o ciclo do pecado sozinhas, mas Deus nos deu a sua graça em Cristo. Então, nós precisamos hoje meditar na palavra de Deus. Filipenses 2, do 5 ao 11, nos lembra da humildade de Jesus. Filipenses 2, deixa eu ler aqui. Filipenses 2, do 5 ao 11. Vamos lá. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens. Sendo encontrado em figura de homem, humilhou e foi obediente até a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, mas agora muito mais na minha ausência, ponham em prática a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem produz em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem murmuração nem discussão, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo. Uau! Que recomendação tremenda aqui da palavra de Deus para nós hoje. O Senhor, Ele quer que nós coloquemos em prática a meditação na palavra de Deus, para que nós aprendamos como que nós vamos nos comportar. Olha que instrução magnífica aqui que o Senhor nos dá hoje. Faça tudo sem murmuração, sem discussão, para que se tornem irrepreensíveis e puros. Olha aqui a receita, minhas irmãs. Para a gente ser irrepreensível e puro, vamos parar de falar um pouquinho.
vamos parar de reclamar, vamos parar de discutir com as pessoas, para que nós possamos ser filhos irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração perversa e depravada, no qual o que? As nossas luzes vão brilhar como estrelas. Para a gente finalizar, minhas irmãs, Gênesis 4:23 nos alerta sobre o perigo do orgulho humano, mas também nos aponta para a graça de Deus. A história de Lameque nos chama a abandonar a nossa autossuficiência e a buscar o Senhor em humildade. As verdades finais, para a gente recapitular aqui, é que o orgulho nos separa de Deus e destrói as nossas vidas e as nossas relações. Segunda verdade, o pecado não confrontado cresce e afeta gerações. Terceira verdade, a graça de Deus em Cristo é a única solução para o nosso coração orgulhoso. Vamos orar e agradecer a Deus por essa palavra maravilhosa que o Senhor nos deu hoje. Se você puder, ore aí aonde você está, agradeça a Deus, porque Deus tem nos mostrado o nosso coração, tem nos mostrado o nosso comportamento. E hoje nós temos a oportunidade de nos arrepender. Senhor Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar, te agradecer e te bendizer, Senhor, por essa palavra tão maravilhosa que o Senhor trouxe ao nosso coração hoje. Queremos te pedir perdão, Pai, pelo nosso orgulho que tem nos afastado de Ti. Tantas áreas da nossa vida, Pai, que estão precisando hoje ser confessadas, ser resgatadas, Pai, do orgulho, ser resgatadas, Pai, dessa maldição do pecado, Pai, que tem nos impedido viver a sua plenitude, a plenitude do seu plano original para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nos perdoa. Em nome de Jesus, Pai, mostra as áreas da nossa vida que estão sobre o poder do orgulho, sobre o senhorio do orgulho. Senhor, em nome de Jesus, nós carecemos da Tua graça, nós carecemos da Tua misericórdia, nós carecemos, Pai, da iluminação do Teu Espírito, para que o Senhor mostre para nós o nosso pecado, Pai. Todas as áreas da nossa vida, Pai, que esteja sob o poder do pecado do orgulho, Pai. Que o Senhor hoje revela para mim e para as minhas irmãs, em nome de Jesus, que nós possamos confessar esse pecado, que nós possamos ser libertas desse pecado, porque esse pecado tira o Senhor do trono, tira o Senhor do primeiro lugar das nossas vidas. Pai, por favor, nos liberta, nos livra do pecado do orgulho que nos afasta de Ti, Senhor. Que a minha vida e a vida das minhas irmãs, que as nossas palavras e as palavras das minhas irmãs glorifiquem o Teu nome. Que as nossas palavras sejam usadas para Te exaltar, para glorificar o Teu nome e para abençoar as pessoas ao nosso redor. Que as nossas palavras não sejam palavras de murmuração, palavras de discussão, mas que as nossas palavras sejam palavras que reflita a Tua glória, que reflita o brilho que o Senhor depositou em nós para esse mundo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, transforma o nosso coração, para que o nosso coração reflita a humildade de Cristo, que os nossos olhos possam ver as situações com os olhos que Cristo via, que o nosso coração possa se compadecer como Cristo se compadecia. Pai, nos tira do lugar de juiz, nos tira do lugar de acusadores, nos tira do lugar que não pertence a nós, nos coloca no lugar que o Senhor nos criou para ter aqui nessa terra, Pai. Tira, Senhor, o orgulho do trono do nosso coração e coloca, Senhor, a humildade de Cristo. Coloca, Senhor, o proceder de Cristo nas nossas vidas. Coloca os pensamentos de Cristo, Pai. Renova o nosso coração e que a Tua glória, Pai, seja a nossa busca diária. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. E agora eu quero falar com você que chegou aqui do YouTube e
se você chegou aqui e essa mensagem falou com você, entenda que o Senhor está te chamando hoje para ter uma vida e um relacionamento sério e profundo com Ele. Mas, Angelita, como eu faço isso? Chame Jesus para morar na sua vida. Chame Jesus para ser o Senhor da sua vida. Chame Jesus para te reconciliar com Deus, para que você tenha paz com Deus, para que o Espírito Santo venha morar na sua vida e venha te direcionar passo a passo. E como que eu faço essa oração, Angelita? É simples. É você colocar aí o seu coração diante da presença de Deus e conversar com Deus como seu melhor amigo. Senhor, eu me arrependo de ter vivido longe de Ti até hoje. A partir de hoje, eu quero a Sua presença, eu quero o Seu senhorio, eu quero o Senhor na minha vida. E se você fizer essa oração, coloca o seu nome aqui embaixo para a gente estar orando pela tua vida. E se você deseja entrar no Clube da Bíblia para estudar conosco todos os dias, das 7h30 às 8h30, horário do Japão, horário do Brasil, 7h30 da noite, 8h30 da noite, nós vamos deixar o link aqui para você entrar no nosso grupo. É gratuito, você pode participar, você pode tirar suas dúvidas, você pode também colaborar com o seu entendimento aqui conosco, tá bom? Que Deus abençoe. Minhas irmãs, eu quero aqui abrir, olha, as irmãs comentaram aqui, a Cintia escreveu, vou ter que desligar, Deus abençoe, que estudo abençoado, ampliando cada dia mais a minha consciência e o meu estado, e reconhecendo mais e mais que preciso de arrependimento diário. Louvado seja Deus. Amém. Lucimara escreveu, minhas irmãs, quando orarem, me apresenta, por favor. O hospital está com muitos casos de Covid e hoje vou ser responsável por esses pacientes. Que o Senhor me guarde. Amém, minha irmã. Em nome de Jesus, que o Senhor te proteja. Declare que pelas pisaduras de Jesus você já foi sarada. E declare essa cura também ali na vida dos pacientes. Amém? Que Deus abençoe, minhas irmãs. Que Deus abençoe as nossas vidas. Minhas irmãs, eu quero abrir agora, nós temos uns minutinhos, quero abrir para alguém comentar. Alguém quer comentar sobre esse estudo de hoje? O que esse estudo falou com você hoje? Quem puder, pode abrir o microfone, pode comentar. Ninguém, eu acho que tá todo mundo ocupado, né? Hoje. Lô, o Davi preparou o louvor? Ele escutou o estudo? Oi? Você escutou, meu amor, o estudo? Tudo bem? Tudo bem. Eu já comentei lá o que eu aprendi do seu clube da Bíblia ontem, tá bom? Pra quem não sabe, gente, o Davi fez um clube da Bíblia com a família e ele tá fazendo orações conosco, com a família dele. Tá eu, o pai dele, a mãe dele, a avó, o vô, a tia. E nós estamos estudando ali a palavra de Deus no grupo dele. E ele explica a palavra para nós, onde nós aprendemos ali que nós precisamos amar o Senhor acima de tudo na nossa vida, que nós precisamos confessar o nosso pecado diariamente e que nós precisamos da ajuda de Deus para não pecar mais contra o Senhor. Foi isso, Davi, que você ensinou? Ontem, É. fazendo Aquele vídeo que, ontem, aquele vídeo que você mandou lá, que você perguntou o que nós aprendemos? foi isso. Ah, entendi. E aí, o que você tirou do estudo de hoje? Você ouviu? Eu ouvi um pouco. E esse pouco que você ouviu, o que você tirou para sua vida? Que a gente sempre tem que ser bom para as pessoas e fazer tudo que a gente quer que elas façam pra gente. Isso que eu entendi. Olha, muito bem, parabéns. E, glória a Deus. E você preparou o louvor pra gente ouvir? Preparei. Então tá bom. Vou me despedir do pessoal do YouTube. Deus abençoe.